Ora bem, para refletirmos um bocadinho sobre isto que vamos falar, estruturei aqui assim algumas ideias. Portanto, como é que podem as bibliotecas identificar os seus não públicos? É uma matéria que me interessa bastante e para a qual eu acho que todos nós temos, de facto, as nossas atenções viradas, não é? Quando estudamos os públicos, devemos também estudar, de facto, os nossos não públicos. Devemos sair de portas da biblioteca e desenvolver atividades exteriores. Aqui foi imprescindível fazê-lo. Como é que conseguem as bibliotecas chegar a todos os indivíduos? E aqui pensando um bocadinho nesta questão das diferenças sociais e económicas, que foi a base também deste nosso projeto. Motivar as equipas a desenvolver atividades criativas e fora da caixa, porque nós sabemos que às vezes nem todos os técnicos poderão ter disponibilidade ou perfil ou apetência para trabalhar com características específicas de várias populações, não é? E fazer trabalho exterior. E este nosso projeto foi sempre e continua a ser desenvolvido aos domingos à tarde, portanto, ao fim de semana é quando nós saímos de casa, deixamos as nossas famílias e vamos ao encontro destas outras crianças e destas outras famílias que não são as nossas, não é? Pronto, portanto, aí também um bocadinho esta questão da motivação que é muito importante. O trabalhar em parceria com outras entidades e departamentos, porque como vamos ver mais à frente, este projeto seria impossível sem um trabalho em conjunto com a Unidade de Integração e Cidadania, que faz parte da Câmara Municipal de Loures e que nos apresentou ao bairro. Para iniciar projetos novos faz sentido iniciá-los como projetos piloto e este projeto foi um projeto piloto em 2018, neste momento já está a tomar outras dimensões que também vamos ver, portanto, quer em termos de calendarização, quer em termos de perspectivas futuras de se alargar a outros bairros e a perseverança, sim ou não, portanto, de facto foi e é fundamental continuarmos, portanto, resilientes nesta nossa ideia. Estes são alguns dos livros para adultos que nós levamos e a questão da perseverança, de facto, é importante por isto, porque nós começámos por levar livros de adultos e livros infantis e gradualmente chegámos à conclusão que os adultos não queriam nada connosco, portanto, os adultos não interagiam, as crianças vinham sozinhas, portanto, quer no espaço exterior, quer no espaço interior da Casa da Cultura, onde nós também fizemos algumas atividades e vamos ter a oportunidade de ver algumas fotografias mais à frente. Portanto, esta questão da perseverança que ainda continua e vai continuar, que é como é que nós conseguimos chegar aos adultos, porque até agora, um projeto que é para todos, nós só conseguimos chegar às crianças. Portanto, e falámos na questão da biblioteca e este projeto começou assim, observámos a sala infantil, as várias atividades e o observar para poder pensar é de fundamental. E temos muito público que se desloca sozinho, público até do bairro, portanto, algumas crianças que vêm em tempo de aulas, que vêm para os computadores, vêm estudar, mas de facto são as crianças mais crescidas, portanto, estamos aqui a falar de faixas etárias para cima dos 11, 12 anos. Portanto, aquela lacuna das crianças até essa idade e das famílias, quer nas nossas atividades de verão, quer nas nossas horas do conto, não estavam, portanto, famílias acompanhadas, os pais e acompanhados por estas crianças mais pequenitas, não estavam na biblioteca, não é? Aqui há uma imagem de crianças, das atividades que fazemos no verão, fazemos vários tipos de projetos. Este verão até fizemos o projeto Lixar, que tem a ver com o ambiente, com a questão ambiental, recolha de plásticos e construção de relação do lixo e da arte, e alguns dos nossos meninos, portanto, as nossas horas do conto, portanto, e gradualmente observando estas atividades e estas coisas que aconteciam na biblioteca, verificámos que de facto estaríamos sempre direcionados para estes públicos e notámos a ausência de outros, não é? Foi isso que nos fez ir ao encontro. Portanto,
esta gratuitidade daquilo que nós fazemos, o acesso ao livro, o acesso a uma animação, o acesso a uma sessão de cinema, a um filme que nós temos, não é? E nós aqui até temos filmes 3D, os miúdos podem pôr os óculos e ver em 3 dimensões e os fones, e é tudo tão giro, não é? Mas porquê é que estas famílias não se deslocam até à biblioteca? E a pergunta carecia de resposta, e então foi isso que nós fizemos. Portanto, pensar em bairros de proximidade, com os quais se pudesse estruturar um projeto piloto e pudéssemos até chegar às conclusões de porque é que as pessoas não vinham. Pronto, e de facto foi esta a nossa base para avançar. Portanto, isto é uma fotografia de onde fizemos e onde continuamos a fazer as sessões de rua, portanto, numa praça central dentro do bairro. E tudo começa com uma ideia, não é? Portanto, com uma ideia e também com alguma informação de base que nos permita pensar as coisas. Em 2017 tive a oportunidade de estar numa formação com uma ONG do Conselho, que é a Aid Global. O tema em cima da mesa eram os refugiados, que continuam a ser, não é? E de facto as migrações, os direitos humanos e o desenvolvimento foi um tema muito importante. Desta formação falámos principalmente nas características sociais e demográficas e nos estrangeiros residentes, nos vários fluxos populacionais de pessoas que vinham para o município, portanto para o concelho, e que precisavam necessariamente de diferentes necessidades, tinham diferentes necessidades de informação e para os quais a informação teria que ser direcionada de uma determinada maneira. Portanto, e tudo isto nos obriga a pensar, de facto, nas várias comunidades e se a biblioteca está a fazer o seu trabalho ao ir ao encontro destas comunidades diferentes que cada vez são mais no nosso município. Portanto, aqui uma nota de que isto em 2011, e já lá vão alguns anos, portanto, dos últimos censos, 8% do total da população residente do concelho seriam portanto, nacionalidade estrangeira, e imagino que neste momento mais será. E, de facto, ir ao encontro destas comunidades pareceu-nos fundamental com este projeto de Biblioteca no Bairro. Então, assim surgiu o bairro Quinta do Mocho, portanto, é um bairro aqui perto, de carro 5 minutos, 10 minutos aqui da biblioteca, portanto, a urbanização Terraços da Ponte foi uma urbanização que foi criada para alojar moradores de umas torres que eram chamadas as Torres da Quinta do Mocho. Provavelmente já terão tido algum contacto com esta nomenclatura, até pelas notícias, não é? Porque é um território associado à delinquência, criminalidade, o que fez com que ao longo do tempo também o bairro se isolasse e criasse esta noção de gueto, vá. Em 2014, a Câmara Municipal de Loures deu início a um projeto que é o Festival O Bairro e o Mundo, e então aí desde música, portanto, arte urbana, várias estratégias para fazer com que este bairro pudesse abrir as portas à população. E então começámos por fazer a Galeria da Arte Urbana com pinturas nas fachadas dos prédios. Provavelmente já terão tido algum contacto com estas imagens, que são lindíssimas. É um conselho que vos deixo, quando tiverem a oportunidade de passar aqui por Sacavém, de marcar uma visita guiada, porque tanto podem fazê-lo livremente, mas uma visita guiada é excepcional, porque os guias do bairro mostram-nos, de facto, todas as pinturas, porque cada pintura em cada fachada do prédio tem uma história, e é muito, muito interessante de se fazer. Portanto, esta Galeria da Arte Urbana abriu as portas às pessoas, e foi isto que também que nos permitiu conseguir chegar mais facilmente a esta população. Uma imagem, portanto, de uma pintura, uma mais recente, portanto, vemos ali o nome Vespa, que seria o grafite que fez esta imagem. Depois também é importante conhecer, de facto, estes grafites que são pessoas de nome no panorama da arte urbana em Portugal e até na Europa.
E então aqui a questão das redes de suporte, porque então podemos criar um projeto que fizesse sentido e que fosse ao encontro das necessidades das pessoas que vivem neste bairro, tivemos que contatar a Unidade de Integração e Cidadania. Portanto, e foi através desta unidade que nós percebemos quem são as pessoas, como é que se movimentam, que relação é que existe entre as crianças e as famílias, quais seriam os sítios estratégicos onde nos poderíamos colocar, o horário, portanto, os dias da semana, seria, por exemplo, posso-vos dizer que seria impensável fazer isto a um domingo de manhã, porque a população tem hábitos religiosos muito fortes, e ao domingo de manhã seria impossível, nunca teríamos ninguém connosco, portanto, e fomos direcionados então para fazê-lo domingo à tarde, portanto, e este contacto com os colegas que trabalham nesta unidade foi fundamental para gradualmente conseguirmos encaixar o projeto nas horas certas, nos espaços certos, direcionado para as pessoas. Portanto, fizemos visitas prévias, contactámos a população. Aqui uma imagem de um guia do bairro, o QEDI, que são vários, que trabalham connosco, com a Câmara Municipal de Loures, e que lá está a fazer uma das nossas visitas, às imagens, e que nas sessões das bibliotecas, da biblioteca no bairro, são também estes guias que relembram a população que vai haver biblioteca no bairro. Nós, previamente aos domingos, geralmente é às quintas-feiras, vamos colocar pósteres em todas as portas, vamos falar nos estabelecimentos comerciais que existem dentro do bairro, porque existem supermercados, existem restaurantes, existem creches, portanto, e previamente à sessão, ao domingo, geralmente às quintas, sextas-feiras, nós vamos fazer a divulgação de que vamos estar lá, o que é que vai estar a acontecer. E estes guias, neste caso este é o QEDI, faz também esta articulação connosco. Portanto, e a ideia de chegarmos aos não públicos seria, de facto, a ideia de capacitar, portanto, com vários objetivos, consolidar a prática da leitura entre as crianças, aumentar o conhecimento aos moradores do bairro dos serviços disponibilizados por nós, não é? Promover o conhecimento de escritores do próprio bairro, porque há pessoas que escrevem dentro do bairro, não é? Desde jovens que gostam de escrever as suas músicas de rap e pop, passando por poetas, e já vamos ver imagens de alguns. Também a importância de alcançar várias formas de arte, capacitar o gosto da descoberta, pontos de ligação, incluir, partilhar, e divulgar também a cultura lusófona, portanto, todos os escritores lusófonos que muitos dos moradores do bairro não têm conhecimento. Trazer público exterior ao bairro, portanto, quando a biblioteca está a acontecer, direcionamos para o bairro, mas não é só para o bairro, portanto, todas as pessoas podem estar junto de nós a fazer as nossas atividades e junto dos livros e tudo o que levamos connosco. Alargar o raio de ação da biblioteca para fora de portas e reforçar o número de ações direcionadas aos não públicos, não é? Uma imagem de uma sessão com as crianças. Pronto, aqui os nossos livros. Portanto, sou eu e a colega Tânia, da equipa de animação da Biblioteca Ari dos Santos. Diferentes realidades, diferentes estratégias, e de facto é uma dificuldade grande, é como é que motivamos no contacto com o livro, como incentivamos o conhecimento por tudo o que a biblioteca oferece, não é? E desmistificar esta ideia de que a biblioteca não é para eles, porque conforme fomos fazendo as sessões no bairro e fomos contactando com os adultos, a ideia que os adultos nos transmitem é que a biblioteca, mas o que é isso? Não, fica ali na rua embaixo. Não, isso não é para nós. E é para todos e para eles, claro que sim. Portanto, desmistificar esta ideia é mais um dos motivos que faz com que tenhamos que ir ao seu encontro. Mostrar como a leitura pode ser emocionante e nos permite viajar, não é? Falar sempre sobre a biblioteca, tudo o que podemos descobrir de novo, dizer que estamos de portas abertas, portanto, reforçar sempre estas ideias, porque estas diferentes realidades implicam, de facto, diferentes estratégias. E com as crianças, fundamental brincar em torno dos livros.
Portanto, sempre brincar. Criamos cenários imaginários, criamos cenários alternativos. Um livro pode ser aquilo que nós quisermos, não é um objeto, é uma experiência. Nós fazemos as sessões aos domingos à tarde, entre as 14 e as 18, e durante aquelas 4 horas, os livros são um mote para nós fazermos o que quisermos. Uma sessão de pintura, uma sessão de teatro, portanto, o livro é a experiência em si e não o objeto. Aqui um fantocheiro de rua, nesta nossa primeira sessão, onde nós teatralizámos um conto, o Alto e o Burro Deu um Salto, pronto, e os miúdos gostaram imenso. E também a oportunidade que nós lhes damos de serem eles próprios também os contadores de histórias. A exploração de conteúdos é fundamental. Nós apresentamos os livros, apresentamos a dinâmica e depois eles próprios podem manusear, fazer, mexer, contar. Portanto, e isso faz com que eles gostem imenso de participar e que na outra sessão estejam lá connosco. Portanto, tentar não criar algum dinamismo sempre em todas as sessões. Aqui com os fantoches de mão. Aqui estamos com o poeta do bairro. Ele escreve e dita os seus poemas e as meninas quiseram fazer algumas perguntas e quiseram fazer umas leituras também ao microfone para todo o bairro e tiveram essa oportunidade. Isto é dentro da Casa da Cultura de Sacavém, onde já mais no inverno, quando as condições meteorológicas não nos permitem estar no exterior, e então fazemos as sessões dentro da Casa da Cultura, que tem este espaço que também é fantástico, porque tem o palco, fazemos sessões de cinema também aqui, e aqui estávamos com os nossos poetas, o Osvaldo e o Tomé, que falaram um bocadinho sobre a sua experiência dentro da escrita, como é importante a leitura para conseguir escrever, não é? Para ter novas ideias, e os meninos estiveram connosco e gostaram bastante de os ouvir. Aqui uma sessão dos livros pop-up, em que eles tentamos sempre levar livros diferentes e fazer coisas diferentes, contacto com coisas que dificilmente, se calhar, poderiam ter contacto, não é? Aqui uma sessão de pintura, em que eram todos pintores, depois de levarmos livros sobre arte. Mas aqui mais umas imagens. Aqui já vemos aqui as pinturas a secar no estendal de pinturas e nós embaixo a falarmos, já a vermos os livros e a contarmos uma história. Isto é uma sessão dentro da Casa da Cultura com acesso aos tablets em que eles tinham que fazer filmes stop motion. Portanto, fotografamos algumas imagens e depois eles fazem a montagem do seu próprio filme. E apresentavam também o filme todos para uns para os outros. Uma sessão de animação da colega Tânia, em que falamos também sobre as questões ambientais. E esta já foi recentemente, já foi agora em 2019. E pronto, portanto, para tudo isto, de facto, a equipa tem que estar motivada, não é? Porque as sessões do bairro desafiam-nos em cada sessão, nós temos que estar disponíveis, temos que ter várias estratégias de ir ao encontro com estas crianças, temos que ser muito hábeis na forma de transmitir o valor da leitura para este público que é de facto um público muito sedento de coisas, não é? Temos que estar sempre disponíveis. E estas sessões da Biblioteca no Bairro testam a nossa versatilidade, a nossa adaptação, e é bastante compensador. Portanto, nós sentimos que é um trabalho que merece a pena e que vale a pena estar neste espaço. E para conseguirmos fazer e fazermos bem, a importância do feedback, não é? Continuamos com aquele registro sempre do observar para poder conhecer. Assumir também que a programação é construída por tentativa e erro, nem sempre nós conseguimos ter, às vezes tentamos pensar que sabemos tudo sobre aquilo que os nossos, neste caso são não utilizadores, mas potenciais utilizadores podem querer de nós, mas de facto às vezes não sabemos.
e temos que ir ajustando gradualmente aquilo que fazemos e aquilo que levamos para lhes oferecer. Cada sessão demonstrou que as crianças do bairro são o nosso grande público e elas deslocam-se sozinhas, quando estamos no bairro, elas não vão com a companhia dos familiares e querem de facto continuar e permanecer e fazer mais e mais. Portanto, serão estas crianças, ou é nelas que reside a nossa estratégia de conseguir chegar então aos adultos. Aqui mais uma sessão da Casa da Cultura, o menino Lucas, este que vocês veem à direita a ler, por norma na escola ele não gosta de ler para os colegas, tem muitas dificuldades, mas aqui na biblioteca no bairro ele mostrou-se bastante interessado e quis de facto participar e ajudar-nos também a dinamizar a sessão e tem interabertura para fazer aquilo que quiserem. Ideias na manga são sempre imprescindíveis, portanto, a programação tem que cativar e demonstrar o que é que eles podem descobrir na biblioteca, não é? Nós não podemos esgotar os motivos de interesse, deixamos sempre em aberto a curiosidade, o que as próximas sessões no bairro vão trazer, de maneira que eles continuem o nosso público assíduo lá e para que daqui a uns tempos eles possam ser o nosso público assíduo cá, aqui, na nossa biblioteca. Isto já aqui de umas atividades que fizemos com eles. Ora bem, qualidade na programação. Vou mostrar-vos então o programa de 2018. Vamos lá ver aqui se eu vos consigo mostrar. Aqui aumentar o zoom para vermos melhor. Vamos ver. Calhar está. Ver se eu vos consigo mostrar. Ora bem, então esta foi a nossa primeira programação em 2018, quando saímos de portas, não é? E então o que levámos, começámos por fazer sessões, este projeto começou por ser piloto, tal como eu vos disse, e então aos domingos, da parte da tarde, fizemos 6 sessões, portanto, entre setembro e novembro, fizemos 2 sessões por mês, no total de 6 sessões, que depois iríamos então estruturar de outra forma e que neste momento estamos a fazê-lo já de outra maneira. E então, o que é que levávamos? Começámos por levar livros de escritoras africanos para as crianças, para os adultos, os sons também, levámos música, criámos o tal momento mágico exterior nos fantoches, nas imagens que viram. No dia de setembro já foi livros para sonhar e livros para inventar para os adultos. Ouvimos então o Osvaldo, o poeta do bairro. Consigo, mais pequeno. No dia 21 de outubro, livros que ensinam coisas, livros que fazem pensar, portanto, sempre naquela ideia de que os livros nos transmitem e podemos absorver a experiência e o conhecimento. Em novembro, os livros que saltam para fora, e aqui já eram os pop-ups, não é? E livros estranhos, e mantivemos sempre este registro dos adultos. Portanto, sempre na expectativa de que teríamos crianças e adultos, mesmo independentemente de quando estávamos no exterior, quando começámos a fazer indoor dentro da Casa da Cultura, principalmente a partir de outubro e novembro. Mas verificámos que as crianças saíam do bairro, portanto a Casa da Cultura fica a 2 minutos a pé, já fora do bairro, mas nas imediações, não é? E as crianças vêm sozinhas, de facto, não vêm, deslocam-se até nós. Tivemos uma mãe, 2 mães, mas as crianças vêm, de facto, sozinhas. E pronto, estas sessões de domingo à tarde, nós mantivemos sempre o registro dos adultos, com livros que levámos, mas as crianças foram o nosso público assíduo sempre, em todas as sessões. E isto, este é o nosso grafismo, Biblioteca no Bairro, e foi assim que começámos, portanto, em 2018, com estas 6 sessões experimentais. Vamos à afluência e para verificarmos como é que iríamos estruturar então o projeto, se ia avançar ou não. Pronto.
Agora, em 2019, 2020, vamos lá ver se eu consigo ver o que é que... Ok. Se eu não aumento isso mais. Pronto. Ora bem, então, este ano, 2019, 2020, como é que nós estruturamos? Portanto, das 6 sessões, passámos, em vez de fazermos 2 sessões mensais, fazemos todos os meses. Todos os meses fazemos uma sessão entre setembro e agora junho deste ano. Começámos em setembro de 2019 e vamos até junho de 2020. Terminamos em junho, depois vamos deixar passar aqui assim o vão, mas terminamos em junho porque em junho é o Loures Arte Pública e vamos nos juntar na nossa última sessão com as pinturas dos edifícios em que vão estar os grafites na rua e nós também com a biblioteca. E aqui podem ver algumas das nossas atividades previstas. Vou puxar mais para cima. Pronto, 29 de setembro começamos com o Hip Hop de Rua, ao desafio. Tentar desafiar também os jovens, que é uma camada, uma faixa etária que nos interessa bastante e vamos tentar puxá-los através da música. Os murais divertidos para as crianças, que viram eles a pintar no chão. Os tais filmes stop motion. Animação O Silêncio da Água, que também há bocado estava ali a imagem da colega dos ecopontos, que foi de facto o que ela levou para estruturar, para dinamizar a sessão. Brinco para os fantoches este mês na Casa da Cultura. Quem quiser aparecer é bem-vindo. Em fevereiro, para fazer um ateliê de máscaras e baile infantil. Levamos sempre os livros connosco. Os livros servem como inspiração, mas tudo o resto é imaginação depois a partir daí, não é? Tentamos utilizar também estratégias de reutilização, de materiais, por aí fora. Aqui. 26 de Abril, ateliê de moldagem baseado na obra infantil O Bicho Estranho. Então, aqui, através do livro, vamos fazer esculturas em barro. Vamos construir uma história. Já no exterior, em maio, eu não consigo puxar. Bem, vamos ver assim. Aqui também não dá. Vamos construir uma história. Pronto, aqui a 31 de maio. E terminamos então no dia 28 de junho, na Praça da Igreja, com o Kamishibai. Não sei se sabem, portanto, o Kamishibai é um teatro de papel, um bocadinho aqui na tradição japonesa de contar histórias, não é? Com as lâminas que passam dentro da estrutura de madeira, e vamos então contar histórias na rua através do Kamishibai e dar também a oportunidade às crianças de inventarem as suas próprias histórias, porque eles fazendo desenhos em papel A3, podem eles próprios depois contar as histórias que entretanto também vão inventar e que vão partilhar connosco. Assim, puxar um bocadinho mais para baixo. Vamos diminuir. Aqui. Mas assim, se calhar não conseguem ver. Mas pronto. Este é o nosso programa para este ano, que acaba, de facto, em junho e que está disponível na página da Câmara. Se, entretanto, também quiserem, também facilmente vos consigo enviar e que possam também, com as vossas famílias, e por que não, vir fazer as atividades connosco no bairro aos domingos à tarde. Então, vamos voltar à nossa apresentação. E então, a versatilidade na programação, que é muito importante, é ela de facto ser diferente, mas dentro da própria sessão, tudo isto que eu vos apresentei pode ser alterado, porque nós fazemos o que está mais ou menos previsto, mas durante a sessão acabamos por fazer mais coisas. E acabamos por brincar e fazer jogos de rua com eles, porque o tempo que está previsto para a sessão são 4 horas e são 4 horas intensas em que nós estamos sempre com eles e eles estão sempre connosco. Portanto, acaba por ser assim. Ora bem, o projeto e o futuro. O projeto reúne características para ser implementado também noutros bairros, mas como sabemos, cada bairro comporta-se de uma forma diferente.
Portanto, a partir daqui, o desenvolvimento desta ação de uma forma mais alargada implica, e vai implicar o devido estudo e adaptação a cada local, mas está de facto neste momento em carteira avançarmos, mantermos as nossas atividades na Quinta do Mocho, mas avançarmos também para outro bairro. Já no próximo ano vamos tentar estruturá-lo dessa maneira, com a equipa e com a devida adaptação ao bairro para onde nos iremos dirigir. Portanto, trazer as famílias à biblioteca é o nosso objetivo final e voltamos aqui a falar sobre perseverança, que é o que define também o projeto, e as crianças são o que faz a ligação da biblioteca à família e a nossa aposta no futuro. Para isto tudo funcionar, às vezes também temos nós próprios que ler e que pesquisar e que fundamentar um bocadinho os nossos projetos. Existem algumas coisas disponíveis sobre não públicos. Queria só deixar-vos este link de um artigo, um estudo que foi feito na Catalunha das bibliotecas públicas em 2015, mas foi publicado agora na revista El Profissional da Informação em 2018. É um estudo importante e que está bem feito sobre não utilizadores na rede de bibliotecas públicas na Catalunha e que de facto tem algumas curiosidades sobre o porquê das ausências das pessoas nas bibliotecas, a distinção entre ex-utilizadores que não utilizam as bibliotecas há mais de um ano e os nunca utilizadores, como eles também mencionam. Depois poderão ver algumas conclusões do estudo, que as mulheres são mais, isto na Catalunha, claro, mais mulheres utilizadoras do que homens, o afastamento das bibliotecas quando terminam os estudos, as pessoas acima de 65 anos ausentes das bibliotecas, e como é que as bibliotecas continuam a ser vistas como locais culturais, locais de estudo, 15% local de lazer, e a questão do acesso às novas tecnologias, os espaços de prática e experiência, não é? O acesso à resolução de questões como saúde ou empregabilidade, portanto, tudo isto são algumas questões que ainda estão por trabalhar e evidenciadas neste estudo, que vos deixo aqui a nota, caso queiram consultar e espreitar. Também a questão das bibliotecas escolares, como fundamental para criar memórias e boas memórias a estes públicos que depois se direcionam para as bibliotecas públicas, não é? A ligação entre bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, bibliotecas universitárias, portanto, todos nós somos os cidadãos que bebem conhecimento e que ao longo da vida vamos viajando por estas instituições de acesso ao conhecimento e de acesso à informação e, de facto, se tivermos um acesso privilegiado quando somos crianças, garantidamente quando formos indivíduos adultos, iremos recorrer a elas e não nos desvinculamos, não é? Neste estudo também, a questão que eles falam dos baixos níveis de literacia escolar, as fragilidades sociais e económicas como algo que dificulta o acesso às bibliotecas, e isto acaba por contextualizar também um bocadinho este nosso projeto da biblioteca no bairro. E depois disto tudo, não é? Pensar para além do óbvio, não podemos permanecer à espera dos nossos potenciais utilizadores, que as bibliotecas devem ser inclusivas e que terão de quebrar algumas barreiras que vão além das barreiras arquitetónicas. Sim, claro que sim. Os conteúdos podem ser trabalhados pelos utilizadores e estes conteúdos dão origem a novos conteúdos, não é? É isso que nós tentamos fazer no bairro também. E no fim de tudo, portanto, assumir que os projetos falham e que por isso devem ser moldáveis, versáteis e passar para a frente e inventar novos projetos e continuar a fazer novas coisas, e que é fundamental. Isto que eu vos mostrei ao bairro, espero que vos tenha servido pelo menos de vislumbre sobre aquilo que nós tentamos fazer todos os domingos quando vamos ao encontro desta população. Alguma dúvida que tenham, trocar ideias, perguntas, estou inteiramente ao vosso dispor. Acho que o trabalho faz-se através da troca de ideias e isto é um trabalho completamente aberto para todos, portanto, muito obrigada pelo vosso interesse e espero continuar a ver-vos por aí. Bruno, não sei se estás aí comigo. Estás aí, já te vi.
Mas não te ouço. Não te estou a ouvir. Estão a ouvir a mim? Sandra? Sim, agora ouço. Ok. Estávamos aqui com um problema de... Olha, ouviste a sessão toda? Toda. Pronto. É que eu só falei e não, e não olhei para botão nenhum. Não, Pronto. correu tudo bem. Obrigado, Sandra. Não sei se agora há Ótimo. alguma questão, algum pedido de informação adicional que gostessem de colocar à Sandra. Podem usar o chat que está no canto inferior esquerdo do ecrã. Se quiserem colocar alguma O questão. link que estava no final da apresentação. Ok, então vamos lá voltar atrás. Partilhar ali, sim. Ok. Ai, como é que eu partilho agora este link? Bruno, ajuda-me aqui. Não Podemos consigo copiar, pois não? Deixa-me ver. Não, aqui não. O que nós podemos fazer é, se a Sandra não só puser, naturalmente, enviar depois a apresentação por e-mail para Claro, todos sim. os participantes. Quando Sim, enviarmos sim. o questionário, o link para o questionário de avaliação depois da sessão, remeteremos em anexo o PDF da apresentação, sem problema. Sim, claro que sim, acho que é muito importante, inteiramente de acordo. Deixo-vos também só uma nota, se quiserem ver os filmes, porque nós, para a candidatura ao projeto Boas Práticas, nós fizemos dois filmes, um de candidatura e outro com esta exploração de conteúdos por parte das crianças. Portanto, basta vocês irem ao YouTube Maria Rijo, fazerem uma pesquisa no Google, eu até vos posso escrever aqui. YouTube Maria Rijo. Maria Rijo é a coordenadora aqui da Biblioteca dos Santos. Se vocês fizerem uma pesquisa no Google YouTube Maria Rijo, vocês conseguem entrar no canal do YouTube dela e conseguem visualizar, entre outros vídeos que ela tem sobre comunidade de leitores, mas também 2 filmes que nós fizemos para a candidatura de Boas Práticas e acho que vale a pena verem. Pronto. Mais alguma questão, ou uma pergunta, ou um pedido adicional? Sandra, consegues ver as perguntas que vão passando no chat? Sim. É que, entretanto, o nosso chat, Tenho aqui a Teresa, será que é aqui? Não. por qualquer motivo, o nosso chat, Não. entretanto, congelou. Não, eu vejo que as pessoas estão a escrever, mas não consigo visualizar o que é que estão a escrever.